Seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Cristiane Nascimento e hoje eu vou falar sobre os 3 sinais que podem comprometer a recuperação judicial. A recuperação judicial é um mecanismo judicial pelo qual a empresa em crise se socorre para proteger o seu ativo e viabilizar a renegociação do seu passivo com os credores. A Lei 11.101 de 2005 disciplina a recuperação judicial, extrajudicial e o Instituto da Falência. E a Lei 14.112 de 2020 traz alterações na Lei 11.101 de 2005. Ela traz impactos totalmente relevantes no mercado e na vida social de todos os envolvidos. E apesar da Lei 11.101 de 2005 regulamentar de forma rigorosa a sua utilização pelas empresas em crise, ao contrário do que era a antiga concordata, temos alguns atos que podem comprometer o projeto de reestruturação da empresa de forma consciente ou inconsciente. Se você deseja utilizar a recuperação judicial de forma segura, objetivando o segmento da empresa em crise, assista esse vídeo até o final. Vamos aos sinais. Primeiro, falta de transparência. Se a decisão estratégica da empresa for promover o segmento através do processo de recuperação judicial, importante que tenha na sua base o comprometimento com a transparência dos atos e informações, não só para conquistar a confiança dos credores, mas também para demonstrar que o real objetivo é o seu soerguimento e seus objetivos estão alinhados com o Instituto da Recuperação Judicial. Inclusive, o professor Fábio Lhoa Coelho, de maneira muito sábia, diz o seguinte sobre o princípio da transparência no processo de recuperação judicial. Abre aspas. O processo de falência e a recuperação judicial importam, inevitavelmente, custos para os credores da empresa em crise. Eles, ou ao menos parte deles, suportam prejuízo em razão da quebra ou da recuperação do empresário devedor. Os processos falimentares, por isso, devem ser transparentes, de modo que todos os credores possam acompanhar as decisões nele adotadas e conferir se o prejuízo que eventualmente suportam está com efeito na exata medida do inevitável. A transparência dos processos falimentares deve possibilitar que todos os credores que saíram prejudicados possam se convencer razoavelmente de que não tiveram nenhum prejuízo além do estritamente necessário para a realização dos objetivos da falência ou da recuperação judicial. Deve ser conciliado o princípio da transparência com a preservação das informações estratégicas da empresa em crise, indispensáveis à manutenção de sua competitividade. Mesmo falido o empresário, é possível que a atividade econômica que explorava, saneada e transferida às mãos de pessoas mais competentes ou sortudos, ainda frutifique. Desse modo, tendo em vista que esse possível cenário, toda cautela na preservação da competitividade da empresa é recomendável, não somente na recuperação judicial, mas igualmente no processo de falência. O princípio da transparência nos processos falimentares é legal, especial e implícito. Fecha aspas. Conseguiu captar a necessidade e a importância desse princípio? Pois bem, alguns atos realizados no processo podem comprometer a transparência, causando uma visão negativa da empresa perante os credores, como, por exemplo, o ajuizamento da recuperação judicial em segredo de justiça. Você já viu isso na prática? O processo recuperacional é e precisa ser público para que todos os credores tenham fácil acesso aos autos digitais, a fim de obter as informações necessárias para viabilizar a fase negocial entre o devedor e credores. Claro que haverá razão para que determinado processo esteja em segredo de justiça. Eu não estou falando aqui de exceções, ok? Para que se possa atingir a superação da crise com o auxílio do Estado, mediante processamento da recuperação judicial, deve-se garantir um ambiente favorável à negociação com a máxima transparência. Fato é que não podemos admitir que o ajuizamento de uma recuperação judicial em segredo de justiça seja a regra, e tampouco podemos admitir que a cartilha adotada pelo advogado seja o ajuizamento de todas as suas recuperações judiciais em segredo de justiça. Isso porque compete aos credores a avaliação quanto à viabilidade da superação da crise econômico-financeira que teria levado a empresa devedora à recuperação judicial. Imagina o credor que fica de algum modo, sabendo que a empresa está em recuperação judicial, pesquisa o processo incansavelmente e não encontra nada. Depois ele descobre que o processo está avançado
e ele não teve acesso. Como é que fica? Importante ressaltar que no ato do pedido de recuperação judicial da empresa, alguns documentos devem ser anexados em segredo de justiça, como, por exemplo, a lista de empregados atuais, patrimônio dos sócios e saldo de contas bancárias. Porque essas informações são de caráter sigiloso e devem ser juntados nesse formato a fim de cumprir as exigências legais, retendo a princípio informações necessárias para os credores. Falando ainda em transparência do processo de recuperação judicial, a Lei 14.112 de 2020 trouxe uma nova responsabilidade do administrador judicial, que é manter endereço eletrônico na internet com informações atualizadas sobre os processos de falência e de recuperação judicial, com a opção de consulta às peças principais do processo, salvo decisão em sentido contrário. Esse princípio ficou mais reforçado nesse ponto. O que você acha? Para os credores que ainda não constituíram um advogado para consultar um processo de recuperação judicial, isso vai facilitar muito e também vai evitar várias ligações, e-mails para o administrador judicial pedindo cópia do processo e informações do processo, por exemplo. Quando o processo é com poucos credores, isso é ok, mas quando vemos um processo de mais de 1.000 credores, isso gera um transtorno e, no mínimo, uma central de atendimento ao credor. Portanto, se o objetivo é criar uma relação amigável com os credores, um ambiente seguro negocial para resolver o problema de crise da empresa, pense por todos os ângulos como determinada estratégia irá refletir na prática e se o princípio da transparência está sendo atendido. 2. Não explicar para o empresário e para o contador da empresa como funciona uma recuperação judicial de ponta a ponta. A fase pré-recuperação judicial é de extrema importância, seja porque é a fase de coleta de informações, seja porque exige uma total organização da equipe de advogados. É nessa fase que a checagem de documentação, o alinhamento com o cliente e a comunicação devem ser sintonizadas, já que o advogado deverá explicar a necessidade e o formato de cada documento exigido pela Lei 11.101 de 2005. Enviar só a relação de documentos para o contador da empresa e para o empresário sem explicar o motivo da exigência de cada um, querendo ou não, vai gerar um atraso no ajuizamento do processo. O contador ele vai fazer do jeito dele, o empresário ele vai questionar o motivo de ter que apresentar a relação dos bens, perguntando quais créditos ele inclui ou não na lista de credores. Bom, se você antecipar a explicação no momento que você pede os documentos, isso dará mais celeridade à fase pré-processual. Agora, não se preocupar com a fase pré-processual, reunir meia dúzia de documentos e ajuizar um processo porque houve uma falha de comunicação entre a empresa e seus advogados é um risco para o projeto. A comunicação é o elo mais importante para a definição estratégica da reestruturação empresarial. Vale frisar que a empresa devedora e os credores são imersos em um ambiente negocial e, para tanto, é preciso que todas as informações sejam prestadas para oportunizar a análise dos credores acerca da viabilidade econômico-financeira da empresa. Se o advogado ele não explica de forma objetiva e clara, ele precisa na recuperação judicial ou o que deverá ser feito para o empresário e para o contador da empresa, como esse empresário vai conseguir entender se o caso dele está sendo resolvido, como ele vai passar uma imagem de seguro perante os credores que questionam tudo a todo momento. Fica difícil. Por isso, invista na comunicação eficiente com o seu cliente, principalmente com o contador da empresa em crise, com quem você terá um contato maior na fase inicial do processo. Explique de forma detalhada para o contador e para o empresário sobre cada documento que acompanhará a petição inicial e como que funciona uma recuperação judicial de ponta a ponta. Gere confiança e demonstre proatividade. Não fazer um diagnóstico prévio da empresa em crise. Toda empresa que não consegue pagar suas dívidas precisa se socorrer de uma recuperação judicial? Não. A empresa precisa de um diagnóstico prévio para analisar se realmente a recuperação judicial é a ferramenta correta. Se a empresa suporta os custos de uma recuperação judicial, se ela conseguirá se manter ativa durante a reestruturação e qual que é o meio de recuperação judicial que ela poderá utilizar para superar a crise. Sabe-se que há uma fase do processo de recuperação judicial que é chamada de constatação prévia. É uma nova fase do processo. Mas nem todos os magistrados adotam essa verificação
e ela não está prevista na Lei 11.101 de 2005 e tampouco veio nas alterações trazidas na Lei 14.112 de 2020. A constatação prévia ocorre entre o pedido de recuperação judicial e o deferimento do processamento do pedido de recuperação. Para tanto, é nomeado um perito administrador judicial. Eu dei esse nome porque normalmente é quem faz a constatação prévia é quem será futuramente nomeado para ser o administrador, se a empresa estiver apta para utilizar o mecanismo da recuperação judicial. Então, é nomeado um perito administrador judicial para realizar o laudo de constatação prévia, com o objetivo de munir o magistrado dos elementos complementares para a tomada de decisão, que é deferir ou não o processamento da recuperação judicial da empresa devedora. O perito ele analisa a empresa através de 3 dimensões: a análise e constatação do artigo 47 sobre a atividade e operação da empresa em crise, verificação objetiva dos requisitos do pedido listado no artigo 48 da Lei 11.101 de 2005 e sua correspondência com a realidade fática, e a verificação objetiva dos requisitos do artigo 51 da Lei 11.101 de 2005, que é a petição inicial, e sua correspondência com a realidade fática. Nessa fase, há o cruzamento de informações, checagem de dados, dentre outros pontos, e por esse motivo a cautela quanto à apresentação dos documentos na petição inicial é de extrema importância. Ou seja, ajuizar um pedido de recuperação judicial de qualquer jeito e ser barrado na fase inicial não vale a pena, você não acha? Então é mais seguro fazer um diagnóstico da empresa antes de ajuizar a recuperação judicial. Quando uma empresa ela chega até você dizendo que precisa de uma recuperação judicial, avalie bem a situação econômico-financeira da empresa e jurídica antes, de forma desesperada, pedindo documentos para ajuizar o pedido de recuperação judicial. Bom, mas o que tudo isso quer dizer? Falta de transparência, não explicar para o empresário e para o contador da empresa como funciona uma recuperação judicial de ponta a ponta e não fazer o diagnóstico prévio da empresa em crise. Que esses são os 3 pontos que podem comprometer o projeto de reestruturação da empresa em crise ainda na fase inicial. Seja pelo enfraquecimento da relação negocial com os credores, seja pela falta de comunicação do empresário com o advogado ou pela falta de planejamento estratégico, jurídico e financeiro. Portanto, se atente a esses 3 pontos iniciais do processo para que o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa seja aceito e seja fortalecida a relação negocial com os credores durante o processo. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, seu comentário e se inscreva aqui no canal. Até a próxima!